Sabe, como é que um documento, que foi feito para durar, como uma constituição, consegue sobreviver numa era de mudanças tão rápidas, tão vertiginosas? Como é que a lei mais importante de um país consegue de fato acompanhar a velocidade do nosso tempo? É isso que a gente vai descobrir. Essa frase, que foi pichada num mulo, parece até um contrassenso, né? No mundo que é obcecado por ação, por resultado para ontem, de repente surge um anseio profundo por garantias, por promessas que fiquem. É como se, no meio de toda essa correria, a gente buscasse uma âncora, sabe? Um conjunto de valores que não mude com o vento. E aqui, ó, tá o nosso desafio. A Constituição, ela é tipo uma sinfonia. É uma obra complexa, cheia de detalhes, feita para atravessar gerações. Só que o mundo de hoje parece que prefere jingles, aquelas mensagens rápidas, fáceis de consumir e de esquecer. Então a pergunta é: como é que a profundidade dessa sinfonia constitucional consegue ser ouvida e, mais importante, ser respeitada no meio de tanto barulho? Bom, para entender como essa sinfonia é interpretada na prática, a gente precisa abrir a caixa de ferramentas dos juristas. E as duas ferramentas mais importantes, a base de tudo, são as regras e os princípios. Entender a diferença entre os dois é simplesmente fundamental. Agora, a diferença aqui é mais simples do que parece. Pensa assim, uma regra funciona como um sinal de pare. Ou para ou não para. É tudo ou nada. Não tem meio termo. Já um princípio é mais como o objetivo de dirigir com segurança. Não existe uma única ação para isso, né? Exige um julgamento, um equilíbrio com outros objetivos, como, sei lá, chegar logo ao destino. Por isso que os tribunais não aplicam princípios de forma absoluta. Eles precisam pesar, ponderar cada um na balança. E tem outra coisa: nem toda promessa da Constituição vem, digamos, pronta para usar. Algumas têm o que se chama de eficácia plena, tipo a proibição da tortura. Vale na hora, por completo, sem desculpa. Outras têm eficácia contida, valem desde já, mas uma lei pode vir e detalhar, até restringir um pouco seu exercício, como a liberdade de profissão. E, por fim, tem as de eficácia limitada, que são como projetos, sabe? São diretrizes que precisam que uma outra lei seja criada para que elas saiam do papel, como o grande objetivo de ter uma sociedade justa. Ok, agora que a gente já conhece as ferramentas, vamos levar elas para um verdadeiro campo de batalha: a liberdade de expressão. É exatamente aqui que os princípios batem de frente uns com os outros. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É exatamente essa tensão que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro lida o tempo todo. E a resposta, como se pode imaginar, nunca é simples. Ela exige aquele sopesamento, aquele equilíbrio cuidadoso de princípios que a gente acabou de ver. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente como essa ponderação funciona na vida real. No caso Ellwanger, o STF entendeu que a dignidade humana pesa mais que a liberdade de publicar um discurso de ódio. Ponto. Já no caso do especial de comédia da Netflix, a liberdade de expressão, a sátira, prevaleceu sobre a ofensa a valores religiosos e a censura prévia foi derrubada. E no famoso caso Aida Cury, o direito à informação sobre fatos que são verdadeiros se sobrepôs a um suposto direito de ter o passado esquecido. Veja só. Em cada caso, um equilíbrio, um peso diferente na balança. E o que todas essas decisões já acabam mostrando pra gente é que o papel do judiciário mudou muito. Ele deixou de ser só aquele árbitro passivo que espera o jogo acontecer e se tornou um ator muito mais ativo para fazer as promessas da Constituição saírem do papel. Antigamente, a ideia dos direitos fundamentais era ser um escudo do cidadão contra o poder do Estado. Era chamada eficácia vertical. Só que hoje, a conversa é outra. Esses mesmos direitos também valem nas relações entre as pessoas, entre empresas, entre particulares. É a eficácia horizontal. Isso quer dizer que a Constituição não regula só a nossa relação com o governo, mas também as nossas relações uns com os outros. Mas, afinal, por que o judiciário intervém tanto? Essa citação do ministro Celso de Mello dá a resposta. A inércia do poder público, a omissão em cumprir o que a Constituição manda, isso também é uma forma de desrespeitar a Constituição. E essa omissão inconstitucional que abre a porta para que o judiciário determine a implementação de políticas públicas. E a ferramenta talvez mais poderosa para combater essa omissão sistêmica é o tal do estado de coisas inconstitucional. Isso acontece quando o tribunal olha para um problema, como a crise gigantesca do nosso sistema prisional, e percebe que ele é tão grave, tão espalhado, que não dá para resolver caso a caso.
Aí, a corte convoca os outros poderes e fala: precisamos de um plano estrutural para resolver essa violação massiva de direitos. E para ontem. E agora, para a gente terminar, vamos ampliar o nosso olhar. Porque os grandes desafios constitucionais de hoje, bom, eles não respeitam fronteiras. E está forçando o próprio direito a pensar de um jeito mais global. Isso nos leva a uma ideia bem interessante: o transconstitucionalismo. E calma, não se trata de um governo mundial, nada disso. É, na verdade, uma conversa, um diálogo necessário. Pensa em problemas como a crise do clima ou a regulação da internet. Eles são transconstitucionais, afetam todo mundo, e nenhuma corte consegue resolver isso sozinha. Por isso, os tribunais de vários países conversam, trocam ideias, compartilham soluções, num grande processo de aprendizado conjunto. E assim a gente fecha com essa reflexão. Num mundo onde os desafios são cada vez mais globais, compartilhados, será que a ideia de uma soberania jurídica totalmente isolada ainda faz sentido? Talvez a sobrevivência da nossa sinfonia constitucional neste século XXI dependa justamente da capacidade dela de conversar com outras sinfonias ao redor do mundo. Muito obrigada pela companhia.